Pera aí, autogerenciamento de carreira, você não sabe o que isso significa? Bom, então eu vou responder não só para você, como também para alguns seguidores. Alex Dias, que nos fez um comentário aqui, perguntando como é que funciona essa questão de gerenciar a minha carreira, por que eu nem sempre acerto a minha carreira? Se eu pudesse hoje responder para você, a gente divide a carreira em 3 partes, tá bom? Deixei aqui anotado para que a gente possa estar tirando as dúvidas. Se a gente separar a nossa carreira em 3 partes e às vezes a gente está em uma e a gente tem que se preparar para ir para outra, a gente acaba ficando nessa e não sabe que existem outras etapas. Vamos por partes? Então, se eu pegasse a carreira da gente e separasse como operacional e falasse o que um operacional faz? Ele faz o processo final. O que é o processo final? Vamos pensar um filme clássico lá do Chaplin, quando ele ficava apertando o parafuso. Lembra que ele saía apertando o parafuso e parecia um maluco? Mas às vezes a nossa carreira ela se torna operacional. Por quê? Porque a gente faz o processo final. E aí eu falo, cara, como é que eu vou conseguir evoluir com alguma coisa diferente disso? Não sei, a gente tem que pensar dentro da nossa empresa, porque quando a gente faz o processo final, a nossa chance de a carreira decolar e ter uma promoção é remota. Por quê? Porque você já faz o processo final do negócio. Você não tem mais como crescer dentro da empresa. Em um segundo momento, você pode ter uma carreira profissional. O que é um profissional? Geralmente ela induz a gente a ter o 3º grau ou ser técnico em alguma coisa. Tá bom? E com isso, ela torna mediana a nossa chance de ser promovido. Você quer um exemplo? Vamos pensar num craque que eu adoro, cara, Cristiano Ronaldo, joga demais. Só que é o seguinte, hoje poucos clubes podem contratá-lo como profissional. Por quê? Porque depende um pouco do organograma deles. Se eu preciso do atacante, se eu preciso de um ponto esquerda. Aí acaba que dentro da tua carreira você limita demais quando você se torna muito profissional. Lógico que todo profissional que se destaca cobra o preço que quer. Tranquilo? Mas pensando em carreira, ela se torna mediana. E quando eu pego o último tópico de carreiras que a gente chama sobre quesito gerencial, ela se torna basicamente quem vai cuidar de pessoas, lideranças e processos gerenciais dentro da empresa. E aí você não tem especificamente uma formação técnica para isso. Com isso, se torna mais amplo o teu poder, de repente até do teu dom, de estar coordenando alguma empresa ou algum processo dentro dessas empresas. E com isso, eu tenho o que eu chamo de conflito de áreas. Por que a gente entrou nesse ponto? Hoje, todas as pessoas dos quais a gente conversa sobre questões administrativas, gerenciais, acham que as pessoas têm que ser administradores que cuidam dessa área. Só que aqui está entrando gerente de produção, aqui está entrando contador, aqui está entrando advogados. Por quê? As pessoas às vezes têm dons, têm um grau de qualificação profissional, só que ele tem um perfil para estar gerenciando essa área. Então, com isso, você tem um amplo mercado de promoção e um amplo mercado para poder estar trabalhando, só que você entra no quê? No que a gente chama de conflito de área. Não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas é uma fase onde, se você puder hoje ter a resposta, eu tentaria fazer a minha carreira de forma gerencial. O Daniel consegue explicar isso para vocês que quando eu comecei a trabalhar, eu tive que começar no operacional para entender o que eu fazia. Eu tive que me qualificar para ser um profissional com formação diferenciada no mercado e eu migrei automaticamente para a área gerencial. Por quê? Porque eu tenho um perfil da área gerencial. Tem gente que tem um perfil, como a gente citou, do Cristiano Ronaldo. Não tem jeito. O cara, às vezes, é bom naquilo que faz e não tem interesse de sair daquilo ali. Como um médico que, às vezes, se especializa em, sei lá, operar ombro. Ele não vai querer, de repente, se especializar em outra área porque ele quer se especializar exatamente naquele segmento. Canal Postral, simples, gratuito, inteligente. Vem com a gente. Se tiver alguma dúvida, pergunta, se inscreva.